Simbora, crianças! Agora que vocês clicaram na terceira parte da aula de hoje, bora dar uma olhadinha na segunda questão dissertativa do nosso simulado. Laís, olha o nome que meu patrão Jário aqui, nosso chefe de estudo pela manhã, gosta. Cala-te boca, mas não sei por que ele gosta desse nome. Laís, moradora e proprietária de um apartamento situado na Rua Alfa, bairro Beta, adquiriu um aparelho de ar-condicionado de última geração para substituir seu velho aparelho com mais de 15 anos de uso. Ao chegar ao prédio onde reside, perguntou a Sidney, zelador do referido local, se ele saberia indicar alguém que fizesse a instalação do aparelho recém-comprado. O zelador, embora fosse acostumado a instalar os aparelhos de ar-condicionado mais antigos, nunca tinha procedido à instalação de um modelo como aquele adquirido por Laís. Mesmo assim, falou para ela que ele mesmo poderia instalar, cobrando R$50 para ajustar o serviço. Ajustado e efetivamente pago o preço pedido, Sidney iniciou os trabalhos, tendo muitas dificuldades, principalmente com a instalação elétrica, visto nunca ter trabalhado especificamente com aquele tipo de equipamento. Pare aqui. A menina comprou um ar-condicionado desses ar-condicionados novos, aquele que tem exaustor, compressor, aquele que são duas peças, que tem todo um gueri-gueri para instalar. O cara que trabalhava no prédio dela era acostumado a instalar aqueles ar-condicionados antigos, que você botava naqueles buracos da parede, que era só ligar na tomada e deixar o bicho rodando. Ele nunca tinha instalado esses novos, ele só tinha instalado os antigos. Mas ele querendo ganhar R$1 por fora, ele querendo ganhar uma grana, disse, não, pode deixar, doutora, que eu entendo. Me dê 50 conto que eu instalo seu ar-condicionado. A Laís confiou e deu os R$50 e o cara foi instalar o ar-condicionado. E a questão diz taxativamente que ele teve muitas dificuldades, principalmente com a instalação elétrica. Depois de mais de 3 horas de trabalho, quer dizer, o cara levar 3 horas para instalar um ar-condicionado é porque não é acostumado. É porque não tem o hábito de instalar. Sidney deu por concluído o trabalho e informou a Laís que o serviço estava completo. Oportunidade em que esta agradeceu ao zelador e ofertou-lhe mais R$20 a título de gratificação. A mulher ficou feliz, achou que o serviço estava bom, disse, toma mais 20 aí para uma caixinha. Notoriamente, a questão deixa claro que Sidney é imperito. Sidney não tem a técnica, a habilidade e a destreza necessária para fazer essa instalação. Ainda sendo imperito, foi lá e instalou. Algum tempo depois, com o cair da noite, Laís resolve dormir mais cedo para aproveitar o novo aparelho recém-adquirido e instalado. Liga-o e deita para repousar. Coisa de pobre, né? Estrear o ar-condicionado. A mulher foi dormir mais cedo para estrear o ar-condicionado. Liga-o e deita para repousar, caindo em sono profundo. Após um determinado, corrijam aí que eu digitei errado, não é terminado, é determinado. Após um determinado tempo de funcionamento, o aparelho entra em curto, devido a uma falha na instalação elétrica realizada por Sidney, provocando um incêndio que ganhou rápidas proporções no local em que Laís dormia. Ou seja, Sidney, por imperícia, acabou ligando o ar-condicionado errado. Esse ar-condicionado, quando começou a funcionar, depois de algum tempo entrou em curto e do curto teve um incêndio. Pegou fogo. E esse incêndio ganhou rápidas proporções no quarto onde Laís dormia. Os vizinhos acionaram os bombeiros, que prontamente empenharam guarnições no combate às chamas, conseguindo debelar, conseguindo apagar o fogo, antes que o mesmo se alastrasse para outros apartamentos. Ou seja, os vizinhos viram o incêndio, chamaram os bombeiros empregaram guarnições apropriadas que conseguiram conter o fogo antes de ir para os outros apartamentos. O negócio ficou só no apartamento de Laís. Todavia, Laís foi encontrada sem vida. A perícia tanatoscópica, que é a perícia feita para atestar a causa mortis, atestou que em virtude
amplitude da fumaça provocada pelo incêndio, Laís não conseguiu acordar, tendo sido a causa da morte o forte calor e as chamas decorrentes do incêndio. Em outras palavras, Laís estava dormindo. Quando começou o incêndio, ela dormindo, involuntariamente, inalou dióxido de carbono, inalou CO2. E por inalar CO2, ela apagou, ela não conseguiu acordar, diminuiu a oxigenação no cérebro dela e ela não conseguiu acordar. Vocês podem reparar um detalhezinho curioso de medicina legal, que todo mundo quando acorda ele suspira. Você quando acorda, pode pegar uma pessoa que está dormindo, observe que a primeira coisa que a gente faz quando acorda é fazer isso, ó, é inalar ar. Por quê? Porque para você dormir existe uma diminuição na oxigenação do seu cérebro. Na hora que você desperta, seu cérebro demanda automaticamente de mais oxigênio e é por isso que você faz isso, ó. Você dá aquela suspirada ao acordar. Algumas pessoas, inclusive, se espreguiçam a acordar, ficam com aquele abrimento de boca. Um dos motivos que nós abrimos a boca é para oxigenar melhor. Você, ao fazer isso, ó, você primeiro inalou o ar, jogou oxigênio na corrente sanguínea, aumentou a síntese de adenosina trifosfato, forneceu energia para o seu organismo, ou seja, você tem energia para botar o cérebro para funcionar. Se a pessoa dormindo inala dióxido de carbono, ela reduz mais ainda a oxigenação na corrente sanguínea e, consequentemente, no cérebro. É por isso que um dos grandes riscos do incêndio, quando a pessoa está dormindo, é a pessoa não conseguir despertar para fugir, justamente pela inalação involuntária do gás carbônico. Foi o que aconteceu aqui. Ela não conseguiu acordar e morreu queimada. Ela morreu em consequência do incêndio provocado por Sidney. Tomando por base exclusivamente as informações fornecidas, tipifique a eventual possibilidade de responsabilização penal de Sidney, fundamentando nos dispositivos legais pertinentes. Chefe, aqui você vai ter que dizer que Sidney praticou crime de incêndio culposo com resultado morte da vítima. Cuidado, se você pensou no crime de homicídio culposo, lá do artigo 121, parágrafo 3º, você caiu numa pegadinha. Não cabe, insisto na negativa das minhas palavras, não cabe a tipificação de homicídio culposo em decorrência do princípio da especialidade ou da especificidade. Nós temos uma regra específica no Código Penal, que é incêndio culposo majorado pelo resultado morte. Por que é incêndio culposo? Ele não queria produzir o incêndio. Ele foi imperito. E imperito ou imperícia é elemento caracterizador de crime culposo. O artigo 18, inciso 2 do Código Penal diz que o crime será culposo quando o agente deu causa ao resultado porque foi imprudente, imperito ou negligente. Notoriamente, Sidney, ao instalar o aparelho de ar-condicionado, foi imperito. E da sua imperícia resultou o incêndio. Incêndio culposo, nos termos do artigo 250, parágrafo 2º. E aqui há de se fazer incidir causa de circunstanciamento de pena. Há de se fazer incidir hipótese de aumento de pena constante ao teor do artigo 258. Nos crimes de perigo comum, onde neles está inserido o crime de incêndio, a pena será aumentada, seja o crime doloso, seja o crime culposo, em decorrência da morte da vítima. Aí talvez muitos ALGGs estejam em casa nesse momento se perguntando assim, PLGG, como danado é, como bobônica é que eu ia me lembrar desse crime de incêndio culposo? Agora você não esquece mais. É para isso que serve o simulado. Se você não sabia da existência desse delito, agora você não esquece mais. Então o que nós temos é incêndio culposo com a pena aumentada, porque houve o resultado morte da vítima. Beleza? Questão de número 3 diz, Jacques, empresário do ramo de produtos odontológicos, quase que não sai, conhece Lavínia em uma festa na formatura de sua filha. A garota exibia uma compleição física avantajada, era a famosa menina cevada.
Era a famosa menina criada na base da decadurabolina, da L-carnitina, do whey protein, essas coisas. A garota exibia uma compleição física avantajada, para não dizer que a menina era reboculosa, que a menina era gostosa. E disse ter 18 anos de idade. Além disso, mostrou-se muito desinibida sexualmente. A menina estava lá toda na siquerência, como o povo costuma dizer aqui, a menina toda se ofertando, se oferecendo, tipo, quem vai querer me agarrar. Ela era muito desinibida sexualmente. O que levou o Jacques a acreditar na idade desta. O caba estava na festa de formatura, conheceu uma menina toda organizada, compleição física tudo certinha, tal, peito no lugar, tudo que era parceiro, com cara de mulher já adulta, a bicha toda desenrolada sexualmente, toda cheia de malícia, toda cheia de gueri-gueri, e ela disse, eu tenho 18 anos. Aí o caba disse, pronto, então dá certo, porque eu só gosto com mulher com idade de vaca velha. Uma vez eu disse isso, eu disse, rapaz, tem homem que só gosta com mulher com idade de vaca velha. O cara disse, quem vai gostar de mulher de 80, 100 anos? Não, quantos anos vive uma vaca? 18, 19. Eu não conheço uma vaca que chega aos 20 anos de idade. Vaca, a fêmea do boi. Que o povo leva tudo na maldade. A vaca é a fêmea do boi, tá certo? Vaca vive no máximo 20 anos. Uma vaca com 17 anos já é velha. Acaba que gosta de mulher com idade de vaca velha, gosta de menina de 17, 18. Tem um colega nosso, cala-te boca, tem um colega nosso que trabalha aqui no SESC, agora não, que ele é casado, pai de família e tal. Não gosta mais disso não. Mas quando ele era da baratinagem, meu patrão, a menina com 17 anos, ele já dizia, não, é meio velha, não sei assim. 18 eles vão abrir uma exceção. Mas eu morro e não digo que é meu patrão Chuasa. O Jacques aqui era assim, na esteira de Chuasa, era da escola que Chuasa estudava. Tem 18 anos, ele disse, dou maior valor, vamos embora. Nesta mesma noite, resolveram ir a um local mais reservado. A menina, toda na siquerência, o cara querendo agarrar ela. Ocasião em que Jacques perguntou novamente a idade de Lavínia. E essa disse, eu tenho 18 anos de idade. Mesma idade de Ingrid, filha de Jacques, mas que não estava com sua carteira de motorista, pois não era acostumada a levar documentos para a festa. O cara disse, tem quantos anos? Ela disse, 18. Olha, se eu tivesse com minha CNH, eu ia inclusive lhe mostrar, mas é porque eu não estou, tá, acaba acreditou. A menina toda organizada, toda grandona, toda desinibida, disse 2 vezes que tinha 18 anos, beleza. Assim, de pleno consentimento e no local reservado, praticaram atos libidinosos diversos da conjunção carnal. O que é conjunção carnal? Penetração do pênis na vagina. Atos libidinosos diversos da conjunção carnal é tudo de natureza sexual que não seja a penetração vagínica. PLGG, o que eles estavam fazendo? Não interessa. Certo? Não interessa. Mas era ato sexual. Então eles estavam lá praticando ato sexual. Beleza. Quando foram detidos por policiais que, ao solicitarem a identidade da garota, verificaram que Lavínia tinha 13 anos de idade. O nome disso aqui é a famosa bronca. Se essa menina tivesse 18, não tinha problema nenhum. 17, problema nenhum. 16, ainda não. 15 também não. 14 não. A bronca é que o cabo estava lá no maior sarro, no maior lote, deram flagra. As meninas aí, ela disse, eu tenho 13 anos, tá aqui minha identidade. Ela tinha mentido pro cara. Ela tinha dito que não tinha documento. Ela tinha dito que tinha 18 anos. E o cara acreditou que ela tinha 18 anos. Mas ela tinha 13 anos. E o Jacques foi preso por estupro de vulnerável, nos moldes do artigo 217-A do Código Penal. Situação que o assustou, já que havia acreditado verdadeiramente que a garota tinha 18 anos de idade. Diante das informações, como advogado de Jacques, aplica o instituto mais benéfico ao caso concreto, fundamentando, sua resposta nos dispositivos legais pertinentes ao caso. Meu patrão, o que você vai ter que fazer aqui é aplicar a hipótese de erro de tipo.
nos termos do artigo 20 do Código Penal Brasileiro. Por que erro de tipo? E se você ainda tem alguma dificuldade de saber o que é um erro de tipo, quando é que ele se caracteriza, quando ele é evitável, quando ele é inevitável, eu recomendo que você assista às aulas bônus do curso de delegado de Polícia Civil que tem disponibilizadas aí para vocês. Eu trato lá em mais de uma aula sobre todas as hipóteses de caracterização de erro de tipo e da teoria geral do erro como um todo. O que nós temos aqui é erro de tipo inevitável. Por que erro de tipo? Porque ele não imaginava que a menina fosse menor de 14 anos. Ele teve uma dificuldade de identificar elementares do tipo. Se ele soubesse que a menina tinha menos de 14 anos, ele não tinha saído com ela. É tanto que ele perguntou, minha filha, quantos anos você tem? Tem uma CNH aí para me mostrar como é? E a menina sustentando que tinha 18 anos e ele, na circunstância, acreditou sinceramente que ele tinha 18 anos. Isso é erro de tipo inevitável. O homem comum cairia nessa situação. O homem comum acabaria acreditando nessa colocação pela compleição física, pelo local, pela circunstância onde ele conheceu a Lavínia. Ora, se eu tenho um erro de tipo inevitável, ele exclui o dolo e a culpa. Nos termos do artigo 20 do Código Penal Brasileiro, o erro de tipo inevitável exclui o dolo e a culpa. Sem dolo e sem culpa eu não tenho tipo. Sem tipo eu não tenho crime. Então a tese mais favorável de ser elencada a favor do cara aqui é que ele não cometeu crime. Ele não cometeu crime em decorrência do erro de tipo inevitável. Beleza? E para fechar o nosso balaio aqui, vamos dar uma olhadinha na questão de número 4, rapidamente, que nosso tempo já está estourado e muito. Bruno, proprietário do hotel Super Maroto, localizado na cidade Alfa, recusou-se a hospedar Francisco, nordestino, recém-chegado para passar as férias de agosto na cidade, sob o pretexto de que o estabelecimento não estava com quartos à disposição. Inconformado com a justificativa do dono do hotel, já que Saulo, amigo de Francisco, estava hospedado nesse local e tinha informado que o hotel estava super tranquilo, porque não era alta temporada na localidade, Francisco adentrou sem ser notado e constatou que o local estava praticamente vazio, com inúmeros quartos disponíveis. Em razão disso, Francisco interpelou o dono do hotel, tendo Bruno informado que no seu hotel não hospedava pessoas advindas da região Nordeste. Eu fico com raiva só de ler o enunciado. Eu fico puto da vida só desse negócio aqui, porque meu patrão, todas as formas de discriminação são nefastas. Seja discriminação por cor da pele, seja discriminação religiosa, seja discriminação por orientação sexual, seja discriminação por grana, seja discriminação pela origem do cara. Eu, inclusive, hoje não, graças a Deus, Deus é bom comigo, é pai, e eu peço a Deus que ele mantenha. Graças a Deus, hoje isso não acontece mais. Mas no começo da minha vida profissional, aqui no SES, eu recebi muitas críticas de muitos alunos dizendo que eu deveria pasteurizar meu modo de falar. Eu notoriamente uso expressões típicas do Nordeste. Eu, inclusive, tenho alguns vícios de linguagem. É claro, se eu chegar para ministrar uma palestra, rapaz, vai dar uma palestra num congresso, é óbvio que eu conheço a linguagem culta. É óbvio que eu vou usar a linguagem culta. O problema é que ao longo das aulas eu tento simplificar e eu acabo usando expressões que são típicas da minha formação e eu uso com todo orgulho do mundo. Vocês não imaginam num cara que tem orgulho. Eu costumo dizer, eu sou cearense de nascença, nordestino pela graça de Deus. Eu já andei esse país todinho por causa do meu trabalho e em todo canto que eu chego eu digo, eu tenho orgulho de ser nordestino, tenho orgulho de ser brasileiro. Eu respeito todas as regiões, respeito a minha região e amo o Brasil como um todo. É tanto que eu tenho amigos em todo canto que eu chego. Mas infelizmente no passado muita gente dizia, não, você não deve usar essas expressões. Teve um cidadão que uma vez disse assim, aprenda o jeito paulista de falar. Se você aprender o jeito paulista de falar, você vai se comunicar em todos os locais. E eu disse para essa pessoa, eu digo, não, eu vou me comunicar falando como eu fui criado. E eu tenho certeza que eu vou me fazer entender. Porque muitas vezes, se você tiver a boa vontade
de saber o que dizer, de saber o momento certo de empregar as expressões que você gosta, isso não fere a sua comunicação. E, inclusive, eu queria fazer uma homenagem aqui ao professor Renato Saraiva, porque o professor Renato Saraiva, eu chamei ele no comecinho do SESA, há 6 anos atrás, e disse: Renato, tem alguns alunos dizendo que acham ruim esse meu jeito nordestino de falar. Ele disse: seja você, que eu confio no seu trabalho. Poucos empresários fariam o que o professor Renato Saraiva fez, a quem eu agradeço sempre que eu posso. Ele disse: seja você, e eu continuo fazendo aquilo que eu sei, aquilo que eu gosto e falando do jeito que eu aprendi. E eu acho todas as formas de preconceito absurdamente nefastas, absurdamente deprimentes, que devem ser combatidas em gênero, número e grau. Não existe isso, eu sou melhor, eu sou pior, porque sou dessa ou daquela região. Mas, infelizmente, isso ainda acontece. Eu me lembro que uma vez eu entrei numa determinada casa de espetáculo, casa de show, numa determinada cidade do Brasil, que não interessa qual, cidade de pessoas maravilhosas, mas infelizmente eu fui e estava tendo um show de stand-up comedy. Aí eu cheguei lá, o cara disse assim: olha, o pobre diz que riqueza não traz felicidade. O feio diz que beleza não é tudo. O nordestino fica calado porque não tem nem dinheiro, nem beleza. E aí todo mundo, kkkkkk. Aquilo me feriu, bicho. Eu tinha acabado de sentar no show de stand-up comedy. Aquilo me feriu. Claro, eu tenho que levar para o lado do ônibus jocando. Mas sabe quando você... desnecessário, né? Quando você fica assim, eu digo: mas beleza. Aí depois o cara contou outras piadas, beleza, passou, não sei nem quem é o cara. Mas aconteceu. Então, nessa questão aqui, você tem notoriamente um crime de racismo. Giovanni, mas racismo não é só na cor da pele, não. O crime de racismo pode ser caracterizado, decore a lei, ó. Ao teor da lei 7716/89, o crime de racismo pode ser caracterizado por questões etênicas, cor da pele, por questões religiosas ou de procedência. Se o dono do hotel ele negou, se o dono do hotel ele obstou a hospedagem do indivíduo aqui, porque ele não quer hospedar ninguém no Nordeste, o dono do hotel cometeu crime de racismo, previsto nos termos da lei 7716/89, no seu artigo 7º. A lei dos crimes de racismo, no seu artigo 7º, tipifica como crime negar ou obstar a hospedagem em hotel a uma pessoa por causa da cor da pele, por causa da sua religião ou da sua procedência, seja essa procedência nacional ou regional. Então, a primeira pergunta que a questão faz é: qual a possível tipificação da conduta praticada por Bruno? Crime de racismo, lá do artigo 7º da lei de racismo, da lei 7716/89. E a segunda pergunta é: em caso de lavratura do auto de prisão em flagrante, seria possível estabelecimento de fiança em favor de Bruno? Não, não é. Já falei isso nesse simulado. O crime de racismo é inafiançável por força do artigo 323, inciso 1, do Código de Processo Penal, bem como da Constituição Federal no seu inciso 42. O crime de racismo não admite fiança, não caberia fiança aqui nesse caso. Beleza? Pois bem, crianças, era mais ou menos isso que vocês deveriam ter respondido no simulado. Eu espero que vocês já tenham feito um bom simulado, tinha muita pegadinha esse simulado, então é a hora de você refazer o seu simulado, como sempre, para consolidar o que você acertou e nunca mais esquecer aquilo que você errou. Novo de loja, primeira de luxo, só o Mi da Pipoca, muita garra, muita força nos estudos e nós estamos aqui junto com vocês nessa batalha. Um cheiro para quem for de cheiro e um abraço para quem for de abraço.